Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, vamos ver sobre a gametogênese. Vamos compreender todo esse processo, né, tanto a gametogênese masculina quanto a feminina. Se você não viu o vídeo sobre meiose e mitose, dá uma verificada aqui no nosso canal para que você possa compreender melhor. Vou citar aqui nessas aulas, né, um pouquinho sobre mitose e meiose, mas para você ter uma compreensão global das divisões celulares, só ver o card aqui que eu vou colocar para vocês na descrição também a nossa videoaula sobre mitose e meiose, para entender um pouco melhor também esse processo, beleza? Então vamos lá. Então, de forma geral, o que é a gametogênese, né? Então, é um processo de formação e desenvolvimento dos gametas, né? Ou seja, das células germinativas. Então, todo esse processo, né, ele se dá através do quê? Da meiose, né? Meiose é uma divisão celular muito importante na gametogênese. Há uma redução da quantidade de cromossomos. Vamos sempre focar aqui na espécie humana, né? Então, partimos de uma célula de 46 cromossomos para uma célula de 23, tá? Então, isso acontece através da meiose. Okay? E o processo, então, né, de formação do gameta masculino, que é o espermatozoide, é chamado, então, de espermatogênese. E o processo de formação do gameta feminino, que é chamado, então, de ovogênese, ou, dependendo do site, ovulogênese, né, que vocês podem encontrar por aí, o site ou o autor. Beleza? E aqui, então, nessa imagem, a gente consegue ver todo o processo, né, uma comparação ali das células masculinas e femininas, tá? Então, a gente vai ter lá toda a formação do gameta masculino, né, até chegar ao espermatozoide, e no feminino até chegar, na verdade, no ovócito secundário, né? Então, aqui tem toda uma diferença, né, principalmente no gameta masculino, ok? É uma etapa bem importante no processo do gameta masculino, que a gente vai ver nessa videoaula, tranquilo? Então, vamos lá, então. Então, a espermatogênese. Então, aonde que a espermatogênese vai acontecer, então? Ela vai acontecer nos canais seminíferos dos testículos, ok? Leva-se ali, né, tem uma média de 74 dias para que um espermatozoide seja, né, produzido a partir de uma espermatogônia, tá? Então, 74 dias. E essa produção no homem, ela é constante. Tá? Ela vai desde o nascimento até a velhice, diferente depois que a gente vai ver nas mulheres, né? Que tem um período um pouco mais restrito. Tá? Para ficar mais fácil, então, o estudo da espermatogênese, a gente divide em 4 etapas ou 4 fases, né? A fase de multiplicação, a fase de crescimento, período ou fase germinativa e o último período que é a diferenciação. A fase de multiplicação. Então, bom, tem esse nome por quê? Porque a célula está se multiplicando, tá? Aqui, reparem ali na imagem, em que o número de células está aumentando e está mantendo a quantidade de cromossomos. Ou seja, está acontecendo o que aqui? Qual divisão celular? A mitose. Tá? Então, mitose mantém. Então, está mantendo o número de cromossomos, só aumentando, né, a quantidade de células. Então, eu estou partindo de uma célula primitiva ali e, através de sucessivas mitoses, eu estou produzindo espermatogônia. Isso é importante. Então, eu saio de uma célula germinativa, né, como está ali, e no final ali, né, dessa fase, no final não porque ela continua, mas essa fase é representada, então, pelas espermatogônias, tá? Porque elas sofreram sucessivas mitoses. A próxima fase, então, é a fase de crescimento. Olha o nome está falando, ele vai dar uma engordadinha. Nesse desenho aqui, cada espermatogônio vai fazer isso. Aqui a gente só representa um para poder continuar né, desenvolvendo ali, mas toda espermatogônia vai realizar esse processo. Então, percebam ali, né? Essa espermatogônia, ela aumenta um pouquinho de volume. Eu falo que ela dá uma engordadinha só, por isso que é a fase de crescimento. Então, de espermatogônia, depois do final desse processo, ela vai se chamar de célula espermatócito primário, ok? Então, essa célula, o espermatócito primário, ela é o resultado dessa fase de crescimento, tranquilo? Então, a próxima fase, então, que nós veremos é a fase de maturação. Então, essa fase aqui ela é muito importante. Por que ela é muito importante? É aqui que vai acontecer a meiose, tá? Então, logo após a primeira etapa da meiose, né, meiose 1, esse espermatócito primário ele vai se transformar em espermatócito secundário.
Tranquilo? Então, aqui, né, no final da meiose 1, né, se vocês retomarem aqui no nosso canal, pegar lá a aula de meiose, então, logo após a meiose 1, na verdade, eu tive uma redução do número de cromossomos. Então, ali, o espermatócito secundário, o espermatócito de segunda ordem, né, dependendo aí do autor que vocês estão estudando, ele já é uma célula haploide, ok? Embora, né, eles tenham os cromossomos duplicados ali, tá? Então, depois da segunda da meiose é que vai originar, então, as espermátides haploides, tranquilo? Então, de espermatócito primário, faz a meiose 1, eu tenho espermatócito secundário, tá? E depois, então, continua a meiose, né? Vai para a meiose 2, eu vou ter, então, a célula chamada de espermátides. Reparem, né, no desenho, que eu saio de espermatócito primário, ou de primeira ordem, com uma célula diploide, célula 2N. E eu vou lá, então, para uma célula que eu tenho N cromossomos. Então, já é uma célula haploide. Beleza? Então, espermatócito primário, espermatócito secundário e espermátide. E a última fase tem esse nome por quê? Porque a célula vai se tornar diferente. Então, é o período de diferenciação. Então, é a etapa em que as espermátides, produzidas na etapa anterior, elas vão sofrer um processo ali, né, que vai, então, culminar na célula que a gente conhece como espermatozoide. Tá? Mas existe toda uma série de etapas, né, de transformações nessa célula. Imagina, sai de uma célula, né, convencional para uma célula que tem uma característica, né, um formato diferente. Então, coisas que são muito importantes, né, que está acontecendo ali. Então, o complexo de Golgi ele vai se fundir e formar o acrossoma, que fica ali na cabeça, né, do espermatozoide. Tá? Então, o que o acrossoma faz? Então, o acrossoma é como se fosse a broca ali da furadeira, né? Então, na hora que ele for fecundar o ovócito secundário, como ele vem, né, ele é derivado do complexo de Golgi, então ele tem enzimas que vão ajudar a perfurar a membrana do óvulo. Então, por isso que eu falo como se fosse uma broca ali, né? Porque ele vai ajudar, então, a que o material genético, que o mais importa, na verdade, né, dos dois gametas, eles se fundem, tá? Então, no acrossoma, então, vai ter as enzimas. Então, essa é uma etapa bem importante na diferenciação. Outra coisa também que é importante a gente notar, né? O formato ali. Então, eu tenho uma peça intermediária cheia de mitocôndria. Por que eu tenho que ter mitocôndria? Né? O espermatozoide tem uma mobilidade muito grande, então gasta muita energia até ele percorrer e encontrar o ovócito secundário, né? Para fazer o processo de fecundação. Então, tem que ter energia. Então, tem muita mitocôndria, então é chamada de peça intermediária, e o flagelo que vai ajudar, então, na mobilidade dessa minha célula, né? Dessa célula gamética até encontrar o gameta feminino. Então, o processo de diferenciação tem esse nome porque de espermátide vai se transformar numa célula com um formato diferente, para vocês lembrarem, né? Então, por isso que é diferenciação. Então, eu vou sair de uma célula, né, espermátide e se transformar em espermatozoide, ok? Então, aqui está todo o ciclo para a gente poder entender, né? Saindo, então, desde uma célula germinativa, uma célula diploide, né? Então, passando por sucessivas mitoses, ó, mitoses, tá? Sucessivas mitoses. Não tem que decorar quantas são. Sucessivas mitoses. Então, eu tenho a formação de espermatogônia. Vai para a próxima etapa. A espermatogônia, agora tem um período de crescimento. A célula vai dar uma engordadinha. Isso vai aumentar o volume do citoplasma sem mexer com o material genético. Então, de espermatogônia, eu vou ter espermatócito primário. Ok. Para o espermatócito primário, agora eu vou, então, vai realizar, então, o que? A meiose. Então, o espermatócito primário faz a primeira meiose, meiose 1, se transforma em espermatócito secundário. Tá? E espermatócito secundário, a meiose vai ter que continuar, meiose 2. Então, no final da meiose 2, eu vou ter as espermátides. E a última etapa, então, aquela célula diferente lá, né? Que etapa que é? A etapa da diferenciação. Então, as espermátides vão se transformar em espermatozoides. Repare, né, que ela já é uma célula haploide, né? Na verdade, as espermátides no processo anterior já é uma célula haploide. Então, aqui eu vou ter, então, os espermatozoides como a gente conhece. E lembrando, né, aqui na diferenciação é que há a formação do acrossomo, que da onde que ele vem? Ele se origina do complexo de Golgi, ok?
Então, a fase de gametogênese, né, masculina é então todo o processo de formação desses espermatozoides, saindo de uma célula germinativa e culminando numa célula chamada de espermatozoide. Tá? Tem que lembrar então da meiose que vai acontecer, né, se transformando então em espermatócito primário, em secundário, depois espermátide. Ok? Então, essa é todo o processo, né, da espermatogênese. Tranquilo? Então, no nosso próximo videoaula, no nosso próximo encontro, nós vamos ver um pouquinho da ovulogênese ou ovogênese. Tranquilo? Espero que vocês tenham aprendido um pouco da espermatogênese. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, que eu sempre vou estar acompanhando aqui com vocês. Ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!